princípio, antes do som, antes da luz, antes que qualquer átomo do universo respirasse existência, só havia ele, o Eu Sou, o princípio de tudo, a essência que sustenta o que é, o que foi e o que há de ser. E desse centro absoluto nasceu a ordem. O cosmos se organizou em beleza, harmonia e propósito. Mas antes que houvesse homem, antes que houvesse terra, havia o reino celestial. Um domínio invisível aos olhos humanos, repleto de majestade, glória e seres que carregavam dentro de si um reflexo da própria natureza divina. E foi nesse reino que surgiu aquele que seria o mais belo de todos os anjos. Seu nome, Lúcifer, aquele que carrega a luz, um ser adornado de pedras preciosas, coroado com perfeição, moldado pela própria mão do Criador. Ele não era apenas mais um anjo, era querubim da guarda, estava no topo da hierarquia celestial. Sua função? Refletir a glória de Deus, ser um espelho da luz divina. Imagine o brilho, a magnitude, a imponência desse ser. A cada movimento seu, melodias celestiais se formavam. A cada palavra, o som da eternidade vibrava nos céus. Mas algo começou a se distorcer. Porque no interior de Lúcifer, onde deveria haver reverência, começou a nascer orgulho. Onde deveria existir submissão, brotou soberba. Onde deveria habitar adoração, surgiu ambição. E essa é uma das maiores lições ocultas na história da criação. Nem toda queda começa do lado de fora. Quase sempre começa dentro. No silêncio dos pensamentos, na sutil construção dos próprios desejos, na perigosa comparação entre quem somos e quem achamos que merecemos ser. E Lúcifer olhou para si e não viu mais um reflexo. Ele viu um trono que não era dele. E então, a semente da rebelião se tornou árvore. Eu subirei, dizia ele em seu íntimo. Erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. E com essa decisão, rompeu-se a aliança, rompeu-se a essência, rompeu-se o desígnio para o qual foi criado. E com ele, 1/3 dos anjos, seduzidos pela promessa vazia de que poderiam ser deuses, escolheram o caminho da ruptura eterna. Mas aqui surge a pergunta que atravessa gerações, que ecoa nos templos, nas ruas, nas mentes e nos corações. Se Deus é amor, se Deus é misericórdia, se Deus é perdão, então por que ele não perdoa Satanás? Por que não há redenção para os anjos caídos? E essa pergunta carrega mais do que mera curiosidade teológica. Ela revela o profundo desconhecimento que muitos têm sobre a natureza do próprio Deus e sobre a natureza do próprio mal. Porque, diferente do homem, que peca pela fraqueza, pela ignorância, pela limitação de sua carne e de sua consciência, os anjos foram criados na plenitude da revelação. Eles viam Deus face a face. Eles experimentavam sem filtros a glória absoluta, a presença sem barreiras, a majestade sem véus. Eles sabiam quem Deus era, sabiam o que ele representava. Sabiam que fora dele não há vida, não há existência, não há futuro. Portanto, a rebelião de Lúcifer não foi um erro, não foi fruto de confusão, de dúvida ou de fraqueza. Foi uma escolha deliberada, consciente e irrefutável. Um ato de guerra direta contra o próprio Deus. E quando a escolha é feita nesse nível, quando alguém decide com plena consciência se desconectar da fonte da vida, não resta mais nada além do caos, além do vazio, além da separação eterna. E aqui surge um dos segredos mais assustadores e ao mesmo tempo mais reveladores sobre o reino espiritual. Deus não envia ninguém para o inferno. O inferno é apenas a extensão natural de uma escolha, a ausência total de Deus. E se Deus é luz, então o inferno é trevas. Se Deus é amor, então o inferno é ódio, dor e solidão. Se Deus é vida, então o inferno é morte eterna. O que torna a condenação de Lúcifer e dos anjos caídos algo irremediável não é Deus que fecha a porta, é eles que a trancaram por dentro. Eles não querem redenção, eles não querem arrependimento, eles não querem reconciliação. Eles escolheram e continuam escolhendo eternamente
ser oposição, ser resistência, ser o antideus. Eles vivem, respiram e se alimentam da guerra contra o reino dos céus. É por isso que não existe nem existirá caminho de volta. E se você, que ouve essa palavra agora, acha isso pesado, cruel ou injusto, então olhe para a humanidade. Veja quantas vezes pessoas escolhem conscientemente o caminho da autodestruição. Quantas vezes rejeitam o amor, rejeitam a verdade, rejeitam a luz, mesmo sabendo onde isso leva. Quantas vezes preferem o prazer momentâneo ao invés da paz eterna. Quantas vezes trocam o sagrado pelo superficial, o eterno pelo imediato. Mas aqui está a diferença entre os homens e os anjos. O homem carrega dentro de si a limitação, carrega o esquecimento, carrega a influência de um mundo caído. E por isso, Deus, na sua infinita misericórdia, abriu um caminho de volta, um caminho de reconciliação, um caminho chamado graça, um caminho chamado cruz, um caminho chamado Jesus. Porque, quando o homem cai, Deus olha e vê não apenas a queda, mas a possibilidade da transformação. Porque na fraqueza humana há espaço para o arrependimento, na ignorância há espaço para a iluminação, na dor há espaço para a cura. Mas no reino dos anjos caídos não há fraqueza, não há ignorância, não há arrependimento. Há apenas uma decisão perpétua de se opor ao que é santo, justo e verdadeiro. E essa decisão gera uma realidade que nunca mais poderá ser desfeita. Uma realidade onde Satanás se torna não apenas um inimigo de Deus, mas um acusador da humanidade, um destruidor, um ladrão de destinos, um sequestrador de almas. E a sua missão, desde aquele dia, é simples, cruel e clara: arrastar consigo o maior número possível de seres humanos. Porque ele sabe que não pode ferir Deus diretamente, mas pode tentar ferir aquilo que Deus mais ama: você. E enquanto muitos brincam com a vida espiritual, enquanto muitos ignoram as realidades invisíveis, há uma guerra acontecendo. Uma guerra silenciosa, mas brutal. Uma guerra que não se trava com armas humanas. Uma guerra que acontece nas escolhas, nos pensamentos, nas palavras, nos atos. Uma guerra pela sua alma, pelo seu futuro, pela sua eternidade. E se você acha que essa guerra é distante, simbólica ou irrelevante, então você já está perdendo. Porque ela não acontece nos campos, nem nos desertos, nem nos céus distantes. Ela acontece dentro de você, todos os dias. A cada amanhecer, uma batalha invisível se acende no seu espírito. Uma disputa silenciosa entre a voz que te puxa para a luz e o sussurro sombrio que tenta te arrastar para o abismo. E se você não percebe isso, se você vive no piloto automático, se ignora a dimensão espiritual da sua existência, então você se torna vulnerável. Porque não existe neutralidade nessa guerra, não existe meio termo. Quem não escolhe já está inconscientemente escolhendo. E é aqui que entendemos algo que muda completamente a perspectiva sobre o mal, sobre Deus e sobre nós mesmos. O problema não é Deus não querer perdoar Satanás. O problema é que o próprio Satanás rejeita e continuará rejeitando qualquer possibilidade de arrependimento. Porque sua essência foi corrompida pela própria escolha. Ele não quer o perdão, ele não quer a restauração, ele não quer a presença de Deus. Tudo o que ele deseja é se manter eternamente como oposição, como acusador, como destruidor. Por isso, a história dos anjos caídos não é só uma história sobre a queda. É um espelho sombrio, um lembrete severo para toda a humanidade. A liberdade de escolha é o dom mais poderoso e, ao mesmo tempo, mais perigoso que Deus nos deu. Porque com ela, você pode construir sua vida, seu destino, sua eternidade, ou pode destruí-los. E não há meio termo. Não há desculpas, não há como fugir dessa responsabilidade. E quando olhamos para as Escrituras, percebemos que essa guerra não começou e terminou no Éden.
Ela não ficou restrita aos portões do céu. Ela atravessou gerações. Ela desceu sobre Caim, quando o pecado bateu à porta do seu coração. Ela cercou Noé, quando toda uma geração escolheu se afundar na corrupção. Ela perseguiu Abraão, quando ele teve que decidir entre confiar na promessa invisível ou se render ao medo. Ela tentou seduzir Moisés no deserto. Tentou desestabilizar Davi no palácio. Tentou calar os profetas. Tentou até mesmo o próprio Jesus no deserto, oferecendo-lhe todos os reinos do mundo em troca de um único gesto de submissão. Mas aqui está a chave que muitos não entendem. Satanás não oferece sofrimento. Ele oferece glória, oferece atalhos, oferece aquilo que à primeira vista parece ser exatamente o que você deseja. Porque ele sabe que o sofrimento afasta, mas o desejo corrompe. E é por isso que a maior arma do inimigo não é o medo, é o engano. É fazer você acreditar que pode viver desconectado de Deus e ainda assim ser feliz. É fazer você construir uma vida, um futuro, um legado sem a presença dele. É fazer você trocar o eterno pelo temporário, o sagrado pelo superficial, o invisível pelo imediato. E assim como fez com 1/3 dos anjos, ele continua hoje seduzindo, iludindo, convencendo. E milhões seguem caminhando cegamente para a própria destruição. Não porque Deus os condena, não porque Deus não os ama, mas porque eles, assim como Lúcifer, escolheram fechar a porta, escolheram a desconexão, escolheram a independência. E a independência de Deus sempre, inevitavelmente, leva ao vazio, à dor, à morte espiritual. Por isso, entender essa realidade não é apenas um exercício teológico, é uma urgência existencial. É olhar para a própria vida e se perguntar: qual voz eu tenho escutado? Qual trono eu tenho construído dentro de mim? O trono de Deus ou o trono do meu próprio ego? Porque se até Lúcifer, que caminhava na presença pura do Altíssimo, que via, que sentia, que respirava a glória de Deus, se até ele pôde cair, então quem somos nós, feitos de carne, fragilidade e vaidade, para achar que estamos imunes? Por isso, a vigilância não é opcional, a conexão espiritual não é um luxo, é uma questão de vida ou morte, de eternidade ou perdição. E o que Deus deseja não é te ver com medo, nem te ver paralisado pela culpa. O que Ele deseja é que você compreenda a seriedade da sua existência, que você entenda que cada pensamento, cada decisão, cada escolha tem repercussões que ecoam para além desse mundo visível, que a sua vida não é apenas uma sequência de dias, mas um campo de batalha onde destinos estão sendo selados. E diferente dos anjos caídos, você ainda tem tempo, você ainda tem oportunidade, você ainda tem escolha. Você pode hoje, agora, neste exato momento, decidir qual lado dessa guerra você vai estar. Você pode escolher se manter desconectado, iludido, distraído, ou pode se alinhar com o reino. Pode abrir mão dos tronos falsos, das promessas vazias, dos atalhos mentirosos e se render àquele que é, que era e que há de vir. Porque, no fim, essa é a verdade mais poderosa de toda essa história. Enquanto houver fôlego em você, há esperança. Enquanto seu coração bater, Deus te chama, Deus te busca, Deus te oferece aquilo que Ele nunca ofereceu a Lúcifer, nem aos anjos caídos: redenção, perdão, restauração, uma nova vida, um novo destino, uma eternidade ao lado dele. E agora a escolha está nas suas mãos. Mas entenda, essa escolha não é feita com palavras soltas, nem com promessas vazias, nem com uma fé superficial que se ativa apenas quando tudo dá errado. Essa escolha é um pacto de alma, um contrato invisível, porém eterno, que você sela não apenas com seus lábios, mas com sua vida. É o tipo de decisão que transforma o jeito que você pensa, sente, age e vive. Porque quem escolhe a luz não pode mais habitar nas sombras. Quem escolhe o reino não se curva mais aos impérios desse mundo. Quem escolhe Deus entende de uma vez por todas que a verdadeira liberdade só existe na obediência à verdade.
E essa é a diferença gritante entre os anjos caídos e a humanidade. Porque eles, quando romperam com Deus, o fizeram em plena consciência, em plena revelação, em plena glória. Eles não foram enganados, eles não estavam cegos. Eles sabiam exatamente quem Deus é, sabiam exatamente o que estavam rejeitando. E por isso, não há redenção possível para eles. Porque a redenção só existe quando há arrependimento. E eles não querem se arrepender. Mas você vive no campo da graça, vive no tempo da misericórdia, vive debaixo de um céu que ainda está aberto, onde a mão de Deus ainda se estende, onde a cruz de Cristo ainda clama por aqueles que desejam se reconectar, se alinhar, se restaurar. E se isso não te despertar, se isso não te move, então talvez você já esteja mais adormecido do que imagina. Olhe para dentro de você. Perceba os sussurros que tentam te afastar da presença, os convites sutis que te seduzem diariamente para a desconexão espiritual, a preguiça, a distração, a ansiedade, a busca insana por prazer imediato, reconhecimento, poder, controle. Tudo isso são setas invisíveis, ferramentas silenciosas de um inimigo que não descansa. E se você não acorda, se você não desperta, você vai sendo pouco a pouco arrastado para longe, sem nem perceber. E é aqui que muitos caem, porque acham que o mal se apresenta como algo feio, grotesco, assustador. Não, o mal se disfarça de conforto, de facilidade, de liberdade, de uma vida sem regras, sem princípios, sem limites. Uma vida onde você é o centro, onde sua vontade é soberana, onde Deus vira apenas um detalhe, uma opção, um enfeite para dias difíceis. E quando você percebe, já está acorrentado, já está distante, já está vivendo uma existência vazia, rasa, desconectada, tentando preencher o que só o Espírito pode preencher com coisas que nunca vão te saciar. Mas existe um caminho. Existe um retorno, existe uma chave capaz de romper qualquer corrente, derrubar qualquer fortaleza, calar qualquer acusação espiritual. E essa chave não está fora, está dentro. Está no momento exato em que você olha para o céu, para dentro da sua alma e diz: chega, eu não aceito mais viver longe, eu não aceito mais viver uma vida que não carrega propósito eterno. Eu volto, eu me rendo, eu escolho o reino, eu escolho Deus. E quando isso acontece, algo muda, algo sobrenatural acontece. Porque Deus, ele não resiste a um coração quebrantado. Ele não rejeita quem volta. Ele não fecha as portas para quem se arrepende de verdade. E é isso que Satanás mais teme. Porque quando você se alinha com Deus, quando você volta para a presença, quando você se reconecta com o propósito original da sua existência, você se torna uma ameaça real para as trevas, uma luz que quebra cadeias, uma voz que liberta outros, uma vida que inspira transformação. Por isso, entenda, essa história que você ouviu hoje não é sobre o passado, não é sobre algo que aconteceu milhares de anos atrás, em uma dimensão que não te alcança, não. Essa história é sobre você, sobre mim, sobre todos nós. Porque a mesma guerra que começou no céu ainda continua e continuará até o último dia, até que cada alma decida de uma vez por todas de que lado quer estar. E agora, olhando para tudo isso, a pergunta que ecoa dentro de você é inevitável. Quem você escolhe servir? A quem você entrega seu coração? Qual trono você ergue dentro de si? O trono da vaidade, do ego, da desconexão, ou o trono do Deus Altíssimo, que te chama, que te busca, que te espera, pacientemente, amorosamente, até o último segundo? Porque no final, você pode até ignorar essa guerra, pode fingir que ela não existe, pode se distrair com o barulho do mundo, com as demandas do dia a dia, com a correria insana que te faz viver no automático. Mas isso não muda o fato de que ela está acontecendo, agora, dentro de você, ao seu redor, sobre a sua vida. E quem não escolhe, já escolheu. Que você nunca se esqueça, Deus não rejeitou os anjos caídos, eles rejeitaram a Deus.
Mas você ainda pode escolher diferente, ainda pode reescrever sua história, ainda pode voltar para o seu verdadeiro lar que nunca deixou de te esperar. Se essa mensagem tocou seu coração, se ela acendeu algo dentro de você, então se inscreva neste canal, ative o sino das notificações e compartilhe essa palavra. Porque você não foi chamado para viver no piloto automático, você foi chamado para viver uma vida que carrega eternidade. E juntos nós seguimos firmes, na luz, no reino, no propósito, até o fim.